Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas, hoje nós estamos celebrando o 34º domingo do tempo comum. Chegamos ao último domingo do tempo comum. E por que não dizer, chegamos também ao final do ano litúrgico. O ano estabelecido pela igreja, pela liturgia da igreja para nossa celebração, se encerra agora, nessa semana. E esse é o último domingo, antes de começarmos um novo ano litúrgico, que será iniciado no primeiro domingo do tempo do Advento. Então nós poderíamos assim dizer que essa missa dominical é a missa de despedida desse ano litúrgico que está se acabando. Só para você entender um pouquinho, de uma maneira mais fácil, mais didática, dentro do calendário da igreja, essa missa seria como a missa que celebramos ou que celebraremos no dia 31 de dezembro, a última missa do ano. É claro que durante essa semana nós ainda temos missa, como por exemplo na quarta-feira teremos a missa para os enfermos. O ano litúrgico ainda não terá acabado, mas no próximo domingo já estaremos em um novo ano litúrgico e já teremos começado um novo tempo, conhecido como tempo do Advento. E para celebrar o último domingo do ano litúrgico, o último domingo do tempo comum, a igreja reservou para este dia a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Qual o nome? Solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Se você achar que o nome é muito grande e quiser fazer como Dona Maria e encurtar caminho, é só você dizer solenidade de Cristo Rei. Amém? Amém. Eu não sei se você, ao ouvir essa informação, fica com a mesma curiosidade que eu tive. Porque a mim vem sempre essa pergunta: por que a igreja colocou a solenidade de Cristo Rei no último domingo? Por que não colocou mais para trás? Ou por que não colocou no início do ano litúrgico? Por que essa solenidade aconteceu de cair, de coincidir com o último domingo do tempo comum, com o último domingo do ano litúrgico? Para a gente poder responder a essa pergunta, nós vamos ter que nos lembrar de que, em geral, sempre quando nós estamos encerrando alguma coisa, a gente gosta de deixar uma mensagem final. É assim que acontece, por exemplo, nas historinhas que você conta para o seu filho, sua filha. Sempre no final da história tem uma mensagem. É assim que acontece no filme. Sempre no final do filme é que você vai entender, é que você vai conseguir fechar o quebra-cabeça das coisas que aconteceram desde o início do filme. É assim que acontece nas séries de TV. É assim que acontece até nas novelas, que, ao que parece, a cada ano estão caindo de moda. Mas eu me lembro quando eu era criança, e o que tinha para as pessoas como entretenimento eram as novelas. Chegava no final
de uma novela, o último capítulo era como final de Copa do Mundo. Quem lembra disso, diga amém. Amém. Até hoje eu fico lembrando das pessoas na rua, dizendo, quem matou Edith Reutemann? Odete Reutemann, né? Quem matou Odete Reutemann? Era, vamos dizer assim, a grande atração, o capítulo final de uma novela, porque no capítulo final se revelava quem é o vilão, por que o vilão fez isso, quem é o mocinho, quem é o herói, o que aconteceu. Então, sempre se costuma deixar a mensagem mais importante para o final. Você percebe isso em praticamente tudo. E até na nossa vida. Eu não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar alguém que estava doente, moribundo numa cama, alguém que estava nos seus momentos finais, e a pessoa diz assim, chama meus filhos para mim. Em geral, quando essa pessoa chama os filhos para transmitir uma última mensagem, para deixar para os filhos um último pedido, em geral, é naquele momento que a pessoa deixa a sua principal mensagem, deixa o seu principal pedido. Aquele momento é considerado o mais importante de todos. Sabe por que a igreja colocou a solenidade de Cristo Rei no último domingo do tempo comum? Porque a igreja queria nos deixar a mensagem final. A igreja queria nos transmitir a mensagem mais importante de todo o ano que está terminando e de todo o ano que vai começar. Uma mensagem que com certeza você e eu precisamos levar para o ano que vai começar na igreja a partir do domingo que vem. Amém? Amém. Então essa mensagem é o grande finale. É a mensagem mais importante, é a mensagem final da igreja. E por isso você precisa prestar muita atenção. De tudo que nós vivemos no ano litúrgico, o que a igreja queria que você guardasse é o que essa celebração de Cristo Rei nos reserva. E você deve estar perguntando, mas padre, que mensagem é essa? Eu estou até curioso agora, eu estou curiosa de saber. Então deixa eu te falar a mensagem, que se resume nessa frase: Cristo é o Rei do Universo. Qual é o sentido dessa frase? Que aparentemente parece ser uma frase muito simples. Cristo é o Rei do Universo. Primeiro, se Cristo é o Rei do Universo, significa que tudo o que acontece no universo está debaixo do poder de Cristo. Significa que Cristo está no controle do universo. Significa que Cristo é o dono do universo. E que, ao contrário do que pareça, para muitos que olham para o mundo e dizem assim: nossa, o mundo está de pernas para o ar, o mundo está desgovernado, o mundo está como aquele carro que perdeu o freio e está com o acelerador apertado e o carro sai quebrando tudo. O mundo está assim. Hoje, no último dia do ano litúrgico, no último domingo do ano litúrgico, a igreja vem dizer para você: olha, o mundo não está desgovernado, não. Jesus Cristo, o Rei do Universo, está no controle de tudo, inclusive da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Quem concorda com o padre, dá uma salva de palmas para ele.
Mas a igreja queria também que você tomasse algum cuidado ao dizer que Cristo é o Rei do universo. A igreja queria que você encerrasse o ano litúrgico refletindo sobre o tipo de rei que Cristo é. Porque na nossa cabeça, quando fala de rei, nós pensamos em alguém muito poderoso, em muito luxo, em muita glória. Nós pensamos em alguém que é servido por muitos empregados, alguém que mora num palácio, alguém que vive uma vida muito suntuosa, alguém que está no centro das atenções. Então, para nós, falar de rei lembra algo muito nobre, algo muito elevado, algo muito grandioso, algo muito majestoso. E a igreja queria que você entendesse que o Cristo, que você e eu escolhemos como mestre, Senhor, é um rei totalmente diferente dos reis desse mundo. O Cristo, o Rei do universo, é o Rei dos pequeninos. Essa é a mensagem que a igreja deseja que você guarde no seu coração. O Cristo, Rei do universo, é o Rei dos pequeninos. Você pode repetir? Cristo, Rei do universo, é o Rei dos pequeninos. O evangelho de hoje mostra isso. Quem cuidar dos pequeninos será chamado de benditos do meu Pai e receberá a vida eterna. E o evangelho de hoje também mostra: quem desprezar os pequeninos será chamado de maldito e receberá a condenação eterna. Deixa eu ver uma coisa. Quem aqui deseja receber a condenação eterna? Diga amém. Está percebendo? Como é que tem gente que na hora da homilia parece que liga o modo automático? Eu gosto de fazer esses testes. Aprendi isso com um padre bem antigo. E aí, ele, para saber quem estava viajando na maionese, quem estava dormindo na homilia, ele falava assim: quem quer ir para o inferno hoje, diga amém. A doninha cochilando falava: amém. Quem aqui deseja receber a vida eterna, diga amém. Amém. Então, Jesus hoje vem nos dar a dica, a receita para a vida eterna: cuidar dos pequeninos. Aí você me pergunta: mas padre, quem são os pequeninos? São as crianças? Olha para cá, presta atenção. Se nós formos procurar no grego o significado da palavra pequeninos, a gente vai entender que no grego existem duas palavras para expressar esse termo, pequenino. No grego existe a palavra mikros, que realmente significa isso, pequenino, pessoa de baixa estatura, e aqui nós poderíamos colocar as crianças. Então esse texto de alguma maneira nos pede para cuidar das crianças, e quanto mais nós cuidarmos das crianças, mais nós teremos garantida a nossa entrada no reino dos céus. Mas esse termo pequenino também no grego se diz nephios. Como é o termo em grego? Nephios. Nephios. E nephios significa, sabe o quê? Pessoas insignificantes.
Então, quando Jesus fala de pequeninos, Jesus não fala só das crianças, mas das pessoas insignificantes. O que são pessoas insignificantes? São pessoas que não têm importância. São as pessoas que não têm importância porque não nasceram de uma família nobre. São as pessoas que não têm importância porque não têm dinheiro, não têm curso superior, não receberam uma grande herança, não têm uma casa bonita, não têm o carro do ano, talvez não tenham nem carro. São pessoas que quando estão doentes, elas não têm condição de pagar um médico particular, elas vão para a fila do SUS. Quando precisam de um exame, elas não vão na clínica fazer o exame, pagar pelo exame, elas ficam esperando a ligação de lá do posto de saúde, de lá do hospital, de lá do SUS. São pessoas que quando estão desempregadas, elas vão para as filas das portas das empresas para fazerem processo seletivo, para fazerem entrevista de emprego, e muitas vezes voltam de lá até tristes, desanimados, porque foram maltratados, humilhados, não conseguiram a vaga. As pessoas insignificantes são aquelas pessoas que não têm nada para te oferecer. Muitas vezes essas pessoas, elas moram na rua. Muitas vezes essa pessoa você encontra no semáforo, batendo no vidro do seu carro, com a mão estendida pedindo uma moeda. Muitas vezes essas pessoas estão no leito de um hospital, acamadas, sozinhas, sem pai nem mãe, sem ninguém para visitar. No último dia do ano, a igreja deseja que nós nos lembremos disso. O reino dos céus pertence aos pequeninos. Jesus Cristo, o Rei do universo, é o Rei dos pequeninos. Então, para nós que estamos procurando crescer cada vez mais, a igreja manda um recado: cuidado. Quanto mais você crescer, ou quanto mais rico você ficar, mais você vai se distanciar do público-alvo do Rei do universo, que são os pequeninos. Em vários textos, Jesus nos mostra o amor que Ele tem às pessoas insignificantes, às pessoas que para esse mundo não valem nada, estão à margem da sociedade, ou como diz Dona Maria, são um Zé Ninguém. Poderíamos assim dizer, Jesus é o Rei do Zé Ninguém. Dona Maria também usa um termo muito até apropriado nessa hora para a gente utilizar, zero à esquerda. Quem já ouviu essa expressão, diga amém. Amém. A gente fala assim, fulano é um zero à esquerda. Veja, na matemática, um zero à direita significa aumento. Então você tem o 1. Se você coloca um zero na frente do 1, vira 10. Se você coloca 2 zeros na frente do 1, vira 100.
Então, 0 à direita é aumento, é crescimento, é melhoria. E o 0 à esquerda? É diminuição, inexistência. O 0 à esquerda você pode aumentar, que não muda nada, não interfere em nada, não tem nenhuma importância. É um néfios. Então, no último domingo do ano litúrgico, a igreja veio nos dizer: não fechem os seus olhos para os néfios, para as pessoas pequeninas, as pessoas fragilizadas. Não maltrate, não humilhe, não despreze as pessoas que não têm seus direitos reconhecidos. Aqueles que ficam na fila querendo uma consulta. Aqueles que estão atrás de uma cesta básica porque não têm o que comer. E olha, meu irmão, e olha, minha irmã, o evangelho de hoje é mais grave ainda. Porque Jesus, no evangelho de hoje, ele não só vai dizer: eu sou o rei dos pequeninos, mas ele vai dizer, e vai dizer isso muito declaradamente: eu sou um rei pequenino. Jesus, para nos mostrar o amor que Deus tem pelos pequeninos, Jesus veio ao mundo como o pequenino de Deus. E eu não sei se você já parou para perceber, toda a vida de Jesus foi levada como a vida de uma pessoa insignificante. Jesus viveu na pele o que é ser insignificante. Pensa comigo aqui, quando Jesus nasceu, ele estava em um hospital, sim ou não? Não. Ele estava, vamos assim dizer, numa casa luxuosa, sim ou não? Não. Ele estava diante de parteira, de médicos, obstetrícia, diante de pediatra que pudesse estar ali para acompanhar o seu nascimento, sim ou não? Não. Jesus nasceu no meio do mato. Jesus foi colocado em um coxo, onde a vaca bebe água, pessoal. Por que a gente se esquece disso? Por que a gente tem dificuldade de entender que já no dia do seu nascimento, Jesus mandava para o mundo o seguinte recado: eu vim como insignificante, como um néfios, para acolher e abraçar os néfios do mundo, os insignificantes da terra. Jesus, quando nasceu, não teve fraldinha, não teve calça plástica. Jesus, como diz Dona Maria, não teve os seus coeiros, aquelas toalhinhas, aquele enxovalzinho que a mãe faz para um filho. Nem isso Jesus teve, pessoal. A mãe e o pai de Jesus procuraram um quarto de pensão, ainda que fosse um quarto alugado, não era de graça, não era emprestado, um quarto alugado, eles queriam pagar, não tinha. Eu não entendo por que até hoje a gente, quando lembra de Jesus, pensa em alguém que vai nos dar riqueza, em alguém que vai nos dar muito dinheiro, em alguém que vai encher nosso bolso, mas Jesus não veio para encher o bolso de ninguém. Jesus veio para encher a alma e dizer para você, pequenino, eu estou com você. Mais do que isso, eu sou pequenino, assim como você. Pode aplaudir o Senhor. Jesus, quando cresceu, olha para você ver a insignificância de Jesus. Jesus, quando cresceu e começou o ministério dele,
Jesus encontrou com duas pessoas, Tiago e João. Qual o nome das pessoas? Tiago e João. E Tiago e João ficaram encantados com Jesus. Aí saíram correndo e encontraram com Natanael. E disseram assim: nós encontramos o Messias, aquele do qual Moisés falava lá no Antigo Testamento. Nós encontramos, ele já está no meio de nós. E Natanael falou: de onde ele é? Tiago e João disseram: ele é de Nazaré. Olha a resposta de Natanael: de Nazaré pode vir coisa boa? O texto, na verdade, diz assim: de Nazaré pode vir alguém que preste. Então veja, até a cidade onde Jesus foi criado era uma cidade de pessoas insignificantes. Não era uma cidade famosa, não era uma metrópole, não era uma cidade de pessoas conhecidas, de pessoas que tinham um nome a zelar. Era uma cidade de gentalha, como diz Dona Florinda. E eu fico muito preocupado com pessoas que são como Dona Florinda. Como é que ela falava para Kiko? Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Pois eu lamento, Dona Florinda, de dizer para você, Jesus se misturou com a gentalha. E aliás, Jesus se fez gentalha. E se você não quer se misturar com a gentalha, você não quer se misturar com Cristo. Porque a gentalha é Cristo, e Cristo veio para a gentalha. Aí você me diz assim: ô padre, mas isso que Jesus fez, esse jeito simples de viver, foi só no início, depois Jesus, ele ficou importante. Não, não, não. Também no final da sua vida, Jesus quis morrer mostrando isso. Eu sou pequenino. Eu vim para os pequeninos e os pequeninos são meus. Quer ver uma coisa? Nós chamamos Cristo de Rei. Amém? Amém. Você há de convir comigo. Um rei, quando ele sai na rua, ele sai a pé? Sim ou não? Não. Um rei, quando ele sai na rua, ele sai em quê? Começa com K, termina com uagem. Carruagem. Carruagem. Uma carruagem de cavalos nobres, uma carruagem muito provavelmente toda trabalhada, madeira de lei. É assim que o rei sai. Jesus, para mostrar que ele é um pequenino e que ele veio para os pequeninos e que ele é o rei dos pequeninos, ele quis também entrar em Jerusalém numa carruagem. Qual foi a carruagem de Jesus? Um jumentinho. Pessoal, não era nem um cavalo. Era um jumentinho, como diz na própria Bíblia, um filho da jumenta, um filhotinho. Dizem os estudiosos que o jumentinho era tão pequeno que Jesus montava, os pés de Jesus rastavam no chão. Você quer ver mais? Tem mais. Um rei, quando ele é intitulado rei, ele recebe na sua cabeça uma coroa. Essa coroa, não sei se você chegou a acompanhar a coroação do rei Charles lá na Inglaterra, mas é uma coroa muito nobre, pesada, de ouro, de pedras preciosas, cravejadas, diamante, porque a coroa demonstra a nobreza do rei. Jesus também falou: eu quero ter uma coroa. Qual foi a coroa de Jesus? De espinhos. Coroa de espinhos, pessoal. Você consegue entender agora que Jesus não é apenas o rei dos pequeninos, mas ele mesmo se fez um pequenino? Eu queria tanto que você entendesse isso. Vem comigo aqui. Um rei, depois que ele recebe a coroa, de acordo com a cerimônia, ele se assenta no trono. E é um trono, como a gente viu na coroação do rei Charles, um trono também feito especificamente para o rei. Muitas vezes com o brasão
do rei, um trono todo trabalhado, cravejado de pedras preciosas, um trono que encanta quem olha. Sabe qual foi o trono de Jesus? A cruz. A cruz foi o trono que Jesus escolheu para mostrar para você e para mim: eu sou pequenino. A última mensagem de Jesus antes de morrer foi essa: pequeninos, todos os pequeninos da terra, todos os que sofrem na terra, todos os que nasceram ao relento, todos os que moram ao relento, todos os que são chamados de insignificantes pela sociedade, todos os que não têm trabalho, todos os que estão à margem, todos aqueles que são vistos como um Zé Ninguém, um zero à esquerda. Jesus mandou essa mensagem no alto da cruz: eu sou pequenino como vocês, eu estou do lado de vocês, vocês não estão sozinhos. E sabe qual é a beleza do dia de hoje? É a gente poder chegar no final do ano litúrgico pensando assim: eu não preciso ter medo de ser pequenino, eu não preciso ter vergonha de ser pobre, eu não preciso ter vergonha de receber as pessoas na minha casa, que é uma casa simples, não tem nenhum banco para sentar. Eu não preciso ter vergonha do meu pai que é pobre, da minha mãe que é analfabeta. Eu não preciso ficar pedindo roupa emprestado para tirar foto, para pôr no meu perfil no Instagram, para fazer stories. Eu não preciso pedir iPhone emprestado para tirar selfie e parecer que eu estou na crista da onda. Eu devo aceitar, eu devo assumir que eu sou um pequenino, eu sou uma pequenina. E hoje a minha alegria é essa: saber que pequenino do jeito que eu sou, rejeitado do jeito que eu sou, abandonado do jeito que eu fui, eu ainda sou amado de Deus. A última mensagem do ano para você, pequenino, pequenina, é essa: o mundo pode te maltratar, te machucar, te ferir. O mundo pode te excluir, te odiar, mas Jesus te ama. E o Rei do Universo, Ele se fez tão pequenino para engrandecer você e te dar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia.